Eu vou começar hoje aqui com uma questão. O funcionário me fala: fui chamado para uma apuração preliminar. Eu preciso de um advogado? Eu tenho que levar um advogado lá? Sou Lucas Gomes Gonçalves, sou um advogado especializado na defesa do funcionário público. A minha área de atuação ela é específica. Eu só trabalho com processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Trabalho também, logicamente, com os processos correlatos, como é o caso do processo penal movido contra o funcionário público nos crimes próprios, que são aqueles capitulados no Código Penal, ok? E junto às varas das fazendas públicas, nos processos de reintegração do funcionário público demitido. Bom, eu te convido a ficar aqui comigo, eu vou te mostrar como proceder, como funciona a apuração preliminar, o que você deve fazer nesse procedimento que antecede o processo ou a sindicância. Antes de seguir em frente, vou te pedir para dar um like aí no nosso vídeo e para se inscrever no nosso canal. Você vai ficar sempre por dentro das teses novas, das novidades em defesa do funcionário, ok? Vamos em frente então. Como e por que se inicia uma apuração preliminar? Como é isso? Existe um mandamento legal que, na verdade, é um verdadeiro princípio que rege o direito administrativo disciplinar. Que ele diz o seguinte: a autoridade que tiver conhecimento da irregularidade praticada por um servidor, essa autoridade é obrigada a tomar as providências para imediatamente apurar a irregularidade. Ok? O Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, ele prevê no artigo 264, de forma expressa, ele fala isso aqui, ó. Autoridade que por qualquer meio grave, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor, ela é obrigada a adotar as providências visando a imediata apuração sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Temos aqui então a expressão ter conhecimento por qualquer meio. Então eu pergunto, a denúncia anônima é um meio idôneo para deflagrar uma apuração preliminar? É meio idôneo? Sim, ela é um meio válido. Embora a Constituição Federal vede o anonimato, essa vedação não é aplicável. É sim um dos meios mais utilizados para essa finalidade. Em razão do quê? Do temor que muitas vezes é causado pelo agente público que age de forma irregular. Como, por exemplo, o servidor que exige uma vantagem para praticar ou deixar de praticar algum ato administrativo. Por outro lado, a autoridade que tomar conhecimento, ela não pode deixar de adotar as providências visando essa apuração. Se a autoridade deixar de tomar essas providências, ela comete crime. É um crime de prevaricação que está no artigo 319 do Código Penal, que diz que, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então veja onde entra a autoridade que deixar de tomar as providências. Então nós já entendemos que a lei autoriza a informação de irregularidade por qualquer meio e que a autoridade fica obrigada a tomar as providências para apuração, ok? Então vejamos então aqui quando se torna dispensável a apuração preliminar. Toda vez que a infração, em tese cometida, não estiver suficientemente caracterizada ou quando ela não tiver bem definida essa autoria dessa irregularidade, vai ter que ser instaurada uma apuração preliminar. Esse procedimento está para o processo administrativo disciplinar como o inquérito policial está para o processo penal. São muito parecidos, processo penal e administrativo disciplinar. Bom, agora diante de todas essas informações, eu já posso te responder por um meio reflexivo, se você precisa ou não de um advogado numa apuração preliminar. Preste muita atenção. Vamos fazer aqui uma pausa para pensar o seguinte. Estão suspeitando que você cometeu uma infração qualquer, ok? E estão te chamando lá para prestar esclarecimentos numa apuração preliminar. Nós temos o seguinte: a apuração preliminar ela não se dá diante do crivo e do princípio do contraditório.
ela tem um caráter inquisitorial, ela visa obter indícios veementes de materialidade e autoria da infração, ok? No entanto, deve valer a expressão consulte sempre um advogado. E eu vou te dizer por quê. Aqui é um macete de defensor. Na prática, muitas vezes, esses dois elementos, autoria e materialidade, eles já estão delineados na mente do apurador. Ele já sabe. Ele já conhece, ele já ou pensa que conhece que a autoria é sua e a determinada infração já está delineada. Mas ele instaura um procedimento onde ele sabe que você vai desorientado. E ali ele vai te fazer uma série de perguntas que vão te levar ao quê? A inviabilidade ou a dificuldade da sua futura defesa por um defensor técnico. Porque você vai dizer coisas ali que não devia, você vai juntar provas que não devia, você vai se envolver. Então, cuidado com isso. Se você não sabe como proceder ou se tiver dúvida, não vá fazer algo que você não está pronto para fazer. Procure um advogado e vai pedir orientação jurídica, ok? Muitas causas aqui, muita gente procura a gente aqui no escritório, você vai ver o que a pessoa já falou lá, ela se comprometeu de uma forma inadequada. Tá legal? Então, as dicas de hoje, né, para apuração preliminar são essas, tá? Se você tiver alguma pergunta para fazer, entre aí no nosso site. O nosso site, ele é muito bem elaborado, tem muita matéria legal lá. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, coloque ele nos grupos de funcionários públicos e se inscreva no nosso canal. Pois nós teremos outras matérias, a gente coloca semanalmente, matérias de relevo e de interesse para o funcionário público, ok? Então, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Obrigado.